Sejam muito bem-vindos a mais um B9Cast. Hoje, como de praxe, eu e Sami e eu, minha fiel escudeira, mais uma semana pra gente compartilhar com vocês muito conteúdo, muita coisa bacana, juntando, aliando teoria e prática, né? Acho que tudo que a gente traz aqui pros nossos ouvintes e até telespectadores, a gente tem modelinho aí com vídeo rolando no YouTube, são coisas que a gente estudou, pesquisou, testou e validou, né? Não é algo que está aí subjetivo no ar ou naquele lance de tentativa, acho que isso é importante. Então, Sami aí há mais de 10 anos nessa caminhada com o CFP9, desde o princípio disso tudo. Eu vou completar 7 anos aí já, então temos bastante coisa legal hoje para compartilhar com vocês. E um tema muito bacana que a gente vai trocar, que é como liderar sob pressão e ainda assim conseguir resultados, né? Sami, seja muito bem-vinda, sempre um prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigado, um prazer é meu. Bora trocar, falar um pouquinho sobre esse tema que eu acho que dá para colocar em várias esferas da nossa vida e momentos. Pressão, ele é bem subjetivo, mas o que é pressão para um, não necessariamente é pressão para outro, mas como você lida e o resultado que você consegue gerar disso é muito importante, principalmente nos dias atuais, onde tudo é muito rápido, tudo é para ontem, tudo tem que ter muito resultado, então tem que achar um equilíbrio aí para fazer as coisas acontecerem e a gente conseguir continuar evoluindo. Com certeza. Então é isso, gente. Acho que é uma pergunta que essa semana calhou, foi super legal assim esse tema da gente trazer, porque calhou até do meu próprio time me perguntar, né? Sentar para conversar e falar, cara, tô me sentindo pressionado demais, mas eu tenho certeza que se eu tô pressionado, você também tá pressionado. Como que você lida com essa situação? Como que você faz isso acontecer? Você surta, não surta? Então, é tudo que a gente vai bater hoje aqui, trocar de forma muito aberta, muito honesta, do que acontece comigo, acontece com o Sami e com certeza acontece com grandes gestores, líderes aí pro mundo afora. Sabe uma coisa que eu lembrei, Brunão? Uma frase me veio na cabeça aqui agora. Eu fiz uma vez uma palestra do Bernardinho, quando ele ainda estava na seleção de vôlei, e ele foi muito, né? Ele liderou pelo viés justamente de princípios de, ok, isso é um time de vôlei, mas é um time funcional onde tem um propósito, tem várias pessoas que têm habilidades diferentes e essas habilidades elas precisam se somar para o resultado final, ser o resultado esperado. E, a princípio, se tem melhores jogadores / colaboradores, você deveria ter melhores resultados. E a frase que ele abria o curso era falando que pressão ou cobrança era o reconhecimento do seu talento. Que ninguém que não é reconhecido, essa pessoa sequer chega à opção de ser pressionada. E aí ele falava muito, você pode até ter uma pressão momentânea, de, por exemplo, o cara vai te pressionar por 2 semanas, 3 semanas, mas no primeiro mês, se ele vê que você é bola completamente fora do perfil que ele contratou ou algo do tipo, ele não vai dar continuidade. Agora, se você continua dentro de um time e você está recebendo chance semana após semana, mês após mês, isso é o reconhecimento do talento e eu acho interessante a gente abrir por esse viés. Com certeza, acho que é muito legal isso tudo, né? E encaixa perfeitamente com o ponto que eu vou bater com você agora, que é, no momento em que... Eu tenho até uma citação do Bernardinho que é muito legal, tem um podcast dele que eu escutei até recentemente, que mostra que líderes... eles recebem essas pressões, por quê? Porque nós somos responsáveis em solucionar problemáticas independente das condições que a gente tenha na mão, né? Então, nem sempre o melhor cenário vai estar com a gente. Às vezes a gente precisa executar determinada tarefa, porém, naquele momento a gente não tem todas as ferramentas necessárias e é aí que a gente consegue detectar bons líderes de líderes medianos, vamos falar assim, né? Que são aqueles com capacidade de adaptação momentânea rápida, né? Então eu não tenho tudo, mas como é que eu resolvo com o que eu tenho?
E ele até tem uma passagem dele num treinamento acho que foi para uma Olimpíada, se eu não estou enganado, não lembro exatamente o país, mas que eles treinaram no estacionamento de um shopping. Falou, ele conta isso, do shopping ou do ginásio. Ele falou, no Brasil eu ainda tenho contatos que me abririam o ginásio para eu treinar, porém aqui eu não tenho. Eu vou deixar de treinar por isso? Pelo contrário. Fui o primeiro a ir lá buscar o equipamento, bola, tudo que eu tinha na mão, e a gente treinou no estacionamento e tivemos resultados sim. Mas é engraçado, né? Ele quando contou disso, ele falou o quanto ele sofreu pressão do time, que eram jogadores excelentes, falando, agora você passou do limite, isso é totalmente desnecessário, você tá submetendo a gente. Ele falou, não, eu estou simplesmente cumprindo o que a gente precisa para jogar bem. A gente não precisa treinar um dia antes para se adaptar ao clima e tudo mais. Não importa o local que a gente tá jogando, a gente tá fazendo o mesmo drill. Então, ele até comenta disso, ele fala, não vamos colocar mais uma problemática em algo que já está extremamente difícil, que é, não tem uma quadra, estamos num país diferente, a gente está com a pressão de ter que conseguir um título, então, o que a gente sabe fazer, quer jogar, quer treinar, vamos fazer, não importa se é na quadra, não importa se é caramba, às 4, bora fazer acontecer. E esse mindset, Brunão, ele é foda, eu me inspiro muito por líderes e acho que eu fui amadurecendo o que eu via como líder, né? Eu acho que isso vem muito da evolução nossa de visão. Antes, líder, para mim, era qualquer pessoa que era o rosto de algum produto que eu gostava, de alguma marca que eu gostava, de alguma empresa que eu gostava. Só que com o passar do tempo, eu fui apreciando a capacidade de entrega dessas pessoas. Então, ela não só é um rosto, parece que essa pessoa ela não tem muitas funções, mas por trás existe uma engrenagem que roda. E o mais mágico é as pessoas sequer, então, os consumidores ou os fãs, que seja, de uma banda, de algo do tipo, sequer saber do rolê que tem por trás, e isso faz a pessoa ser um bom líder. E passa um pouquinho mais a fita. Hoje em dia, eu penso, como é foda você conseguir ser um líder hoje em dia, no meio de tanta incerteza e de tanta cobrança, seguro. E seguro, o que eu quero dizer é, ser líder é você estar o tempo inteiro na incerteza. O tempo inteiro. Você tá mexendo com coisas que nem você sabe. A única diferença é que tu tem peito, coragem pra falar, eu vou fazer, eu vou aprender o mais rápido possível e eu vou tentar tomar boas decisões com muito pouca informação. Eu não vou precisar do que eu adoro falar, que é a bolha de tutti-frutti ideal, que é, caraca, tá tudo certo e eu ainda vou arrumar um problema aqui pra fazer a parada não dar certo. Então, hoje em dia eu admiro muito de ver uma pessoa falando, caraca, quanta coisa podia ter dado errado E vou dar um exemplo aqui, tá? Besta, que ninguém vai imaginar. Não sei se vocês recordam, mas teve o Super Bowl, que é aquele espetáculo, aquele show no meio da final do futebol americano. Futebol americano, no halftime, né? Que é Isso, e sempre no intervalo, são 4 partes, né, o jogo, e sempre no meio, que eles chamam, tem uma apresentação, só que essa apresentação é um show que é o show mais esperado da carreira de qualquer artista. E esse ano foi a Rihanna, e ela estava grávida, e ela estava 7 anos afastada de performance. E aí você fala, Sami, o que isso tem a ver com liderança sob pressão? Pressão é a maior apresentação que você pode fazer na sua carreira. 7 anos sem você estar no jogo, ou seja, você não está no pace da parada. Você está grávida e ela resolveu fazer uma parada a 20 metros de altura numa plataforma de 4 por 3,5, se eu não me engano. E o que me chocou, eu lembro dela apresentando e eu falando pra Flávia, batendo na Flávia, falando, olha a cara eu estou no domínio da situação. E a câmera vinha muito perto dela, da mão dela. Ela não estava tremendo, Brunão. Ela não estava gaguejando. E ela estava com uma cara de tipo,
é isso que eu fiz a minha vida inteira, é isso que eu sei fazer. Ela estava do tipo, essa é a minha praia. Naquele momento foi um puto exemplo de como você liderar, porque ela estava liderando a marca dela, ela estava liderando o show, ela estava liderando todo mundo que estava assistindo, e ela estava fazendo isso sob uma pressão absurda, e simplesmente, no fim, ela permitiu que a gente só aproveitasse caraca, que música maneira, que show maneiro. Para uma música ser maneira e um show ser maneira, teve um rolê de vida por trás. Não foi. Com Exatamente. certeza, com certeza. E isso encaixa muito bacana, assim, com um pontinho que eu vou bater agora, que foi, quando eu fui questionado disso, eu voltei e eu expliquei o que eu fazia com os momentos de pressão, assim como a Rihanna com certeza teve que lidar com esses demônios, com essas pressões, com essa responsabilidade, né? Com esse alto grau de responsabilidade, pessoas dependendo dela, e assim, fazendo a coisa acontecer. Mas eu voltei com uma pulguinha atrás da minha orelha que eu precisava ter um exemplo mais claro, mais prático, para eu poder mostrar realmente o que a gente abriu falando, né? Que o Bernardinho usou como um exemplo, que a pressão ela não vem para qualquer pessoa, ela vem porque eu confio na pessoa que está sendo pressionada. E eu bato muito numa tecla que a gente precisa pensar e estudar fora da caixa. Buscar conhecimentos diferentes que às vezes eles vão se encaixar no nosso cinturão de ferramenta que a gente bate aí em todos os episódios, literalmente como uma luva. E me veio algo da engenharia chamado muro de arrimo, que eu não fazia ideia do que era, e que quando eu descobri, que eu vou bater aqui com vocês de forma breve, não sou engenheiro, mas encaixou perfeitamente bem com isso. Muro de arrimo nada mais é do que uma barreira de contenção, né? Um muro, um pouquinho diferente de um muro tradicional, mas que tem praticamente essa tarefa com uma escala um pouco maior. Então ele tem como papel principal proteger algo. Então vamos imaginar um condomínio que fica próximo de uma encosta ou uma casa, que se tiver chuvas muito fortes e esse barranco desmoronar, o muro de arrimo é quem vai estar ali na frente protegendo essa construção, essa casa, essa família, para que o que desbarrancou ali não invada esse lugar, né? Às vezes em serra, quando a gente pega uma serra descendo para a praia, indo para algum lugar, a gente vê algumas barreiras ali que protegem de desbarrancar algo lá embaixo. Porém, qual que é a diferença desse muro de arrimo para um muro normal? O muro de arrimo ele é construído em alguns formatos diversos, que aí os engenheiros aplicam da melhor forma possível, mas a funcionalidade dele ele serve para equilibrar a pressão que está sendo exercida em cima dele e não desmoronar. Então ele usa a favor tudo isso que está pressionando o muro para ficar mais forte, para ele ficar mais resistente. Então ele tem uma base sólida que quando cai essa terra que desmoronou, ao invés dela empurrar ele para frente, ela firma mais ele no chão por conta dessa estrutura. Interessante. Então, eu voltei com essa bolinha no sentido de a pressão chegou, eu tenho duas opções. Uma, se eu quero ser bem sucedido, eu não posso cogitar em utilizá-la, que é o espanar e sair correndo ou jogar tudo pro alto. A outra é eu usar essa pressão como um fator positivo na decisão que eu tenho que tomar. Então eu equilibrar essa pressão e fazer o que eu tenho que fazer de forma clara, bem feita e nas melhores condições possíveis daquele momento. Então, o líder, o tempo todo, ele vai estar sendo pressionado. É a bolinha que vem de todos os lados, de cima, de baixo, de um lado, do outro, cobrança, pressão, resultados. Porém, aquele que consegue equilibrar e se nutrir dessa pressão são as pessoas que com certeza despontam nesses momentos. Olha que exemplo legal do Bernardinho. Ele tinha um time de vôlei, então uma dezena ali, algumas dezenas de pessoas cobrando ele de que não era aquilo que eles tinham que ter feito. Talvez fosse descansar, que talvez fosse esperar abrir o ginásio, e ele falou, não, a gente vai treinar, e utilizou essa revolta, entre aspas, né, dos jogadores, para fazer com que eles treinassem melhor, com que eles fizessem a coisa acontecer ali naquele momento. Então, nós líderes somos muros de arrimo, onde, no momento de pressão, a gente se nutre disso, e faz a coisa acontecer, equilibra essas bolinhas, equilibra tudo que está vindo contra a maré naquele momento para sair um projeto bacana, para fazer com que o andamento da coisa flua muito bem, para fazer com que o nosso time produza mais automaticamente.
estamos falando de empresa, né? No final das contas, nossos números também sejam melhores. Eu achei isso muito bacana, encaixou como um exemplo prático ali para eu voltar essa bolinha também e eu falar, olha que legal dessa forma. Acho que fica muito fácil da gente conseguir visualizar o que está acontecendo e a gente passar a ser nutrido por pressão, por cobrança, que nada mais é do que a confiança no nosso trabalho. E tem uma coisa legal também, Brunão, do sentido da palavra pressão quando a gente está falando em entrega de resultado. Sim. Pressão significa que alguém está avaliando a situação de fora ou até mesmo de dentro, mas uma pessoa, várias pessoas, ou seja, um conjunto tem uma opinião de que é possível estar num patamar melhor ou entregar mais do que o patamar atual. Total. A pressão só existe porque em algum momento houve ponto de referência desse melhor, e esse ponto de referência, ele é algo tangível, ou seja, ele existe. Porque se ele não existisse, não seria pressão, seriam apenas ideias. E já pensou em fazer isso, já pensou em fazer aquilo. A partir do momento que tem que melhorar. A sua aula tem que melhorar. A sua aula tem que melhorar. Na terceira vez que você escuta isso, primeiro, a terceira vez provavelmente você vai levar a sério, até então você estava achando que era uma sugestão. Deveria, né? E quando leva a sério, o que acontece? Pressão te tirou e falou, ok, aonde você está, ou aonde as suas habilidades, aonde a sua capacidade de visão, o seu cinto do Batman, o que você estudou, o perfil que você tem, o personagem que você escolheu, ele te trouxe até aqui. Mas o meio, como algo flui do cliente, como algo flui do mercado, ele mudou e tá na hora de você pegar e enfrentar um novo chefão. Que é isso? Se eu falasse amanhã pra gente, olha, vamos dar eu tava pensando outro dia do exemplo do Call of Duty, aquele jogo que é um dos jogos mais jogados do mundo. Se você falasse pra pessoa, olha, eu vou tirar tudo que é imprevisível do jogo, porque o legal do jogo é você jogar contra qualquer outra pessoa online e você tentar o tempo inteiro vencer, ou seja, o seu time ser o vencedor. Só que se eu tirasse tudo que é imprevisível e você tivesse que jogar a mesma fase o tempo inteiro, com as mesmas variáveis, provavelmente isso ia ser extremamente desafiador no começo, quando você está conquistando a habilidade, conhecendo o terreno, entendendo como carregar a máquina, a arma, aonde você se esconde, aonde você tem mais visão ou não. Tinha que ter toda uma curva de aprendizado e de sofrimento. Ia chegar um ponto onde você ia começar a dominar essas variáveis, ambiente, habilidades, visão, resolução de problemas muito rápido, reação, e você ia começar a ficar bom e ganhar. E você ia ganhar de algumas pessoas, depois você ia começar a ganhar de metade das pessoas, da maioria, até um ponto onde você ia chegar no pináculo que cara, se nada mudou e a princípio eu realmente estou me dedicando a melhorar, eu sou o melhor. Ou seja, eu ganho de todo mundo. E logo depois, se eu não mudar a fase e falar, você vai jogar pro resto da vida essa frase, sabe o que vai acontecer? Porque é da índole do ser humano. Ele vai desestimular, ele vai falar... Ele vai parar de jogar. Quer saber? Ele vai começar a arrumar problema, ele vai falar, mas não é mais tão legal esse jogo. Nada mudou. O que mudou? A pessoa. O que mudou? O estímulo, a maneira de pressão. Qual é o problema? Na hora que a gente muda para uma empresa, nossa do fitness, a sua carreira, a gente está falando de um jogo que nem sempre você escolheu ir para a fase 2 ou para a fase 3. Você acordou, você achou que você ainda estava na fase 2, mas tanta coisa mudou que você recebeu a notícia que agora você está jogando na fase 4, dificuldade difícil. E aí você fala, não, peraí. Aprende a dominar essa arma. Total. Eu não quero jogar na fase difícil 4. Só que o que eu acho que é extremamente interessante, e hoje em dia eu tento mudar um pouco o mindset toda vez que eu me vejo nessas situações, que é pressão versus aventura. Toda pressão ela pode se tornar uma aventura, e a pressão ela vai ficar insuportável se no fim realmente não tiver possibilidade sua de entrega. Do que eu quero dizer
eu realmente não consigo fazer melhor e nem tentando eu consigo evoluir a pace suficiente de impedir, por exemplo, que a minha vidinha morra dentro do jogo e eu esgote. Mas mesmo assim, eu parei pra pensar, Brunão, que foi a questão do Simon Sinek. Quem sabe eu gosto muito dele, você provavelmente já ouviu falar de um livro dele que é o Comece pelo Porquê. E ele fala que existem 2 jogos, que é o jogo finito e o jogo infinito. A vida é um jogo infinito. O que significa um jogo infinito? Infinito é, você não sabe o número de jogadores, você não sabe as regras, você não sabe em que ambiente você vai jogar e com quanto tempo esse jogo dura. Ou seja, tudo é indefinido. O que é um jogo finito? É o jogo que você sabe o número de jogadores, você sabe a regra e estrutura, ou seja, isso pode, isso não pode. Você sabe quanto tempo e você tem muito bem definido o que é vencer e o que não é vencer. Qual é o problema? A gente quer encarar cada desafio achando que ele é finito. Achando que digamos, o desafio é gravar um podcast hoje. Então eu sei as variáveis. Gravou, acabou. Só que qual é o problema? Ele começa de novo, e ele começa de novo. E ele tenta mostrar que liderança, vida, relacionamento, ela, na verdade, são jogos infinitos. E você tem que mudar completamente o seu mindset. Por quê? Senão, todo dia você acorda e vai pra síndrome da vítima e da pressão, falando, pra que eu vou começar a jogar se eu vou perder? Você pode ir pro niilismo rapidamente dentro dessa história. Aquele famoso tiro no pé. Essa conotação aí do finito e do infinito. Muito bacana, muito maneira. Porque é literalmente o que acontece no nosso dia a dia, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente vai entrar ali, ela acabou, já era, mas a gente vai buscar um novo. E tem coisas que a gente sabe que é um loop eterno que a gente vai ficar nesse desafio. Eu acho que esse ressignificar é algo muito importante, muito legal e que tem muita valia no dia a dia. Assim como a gente bate muito na tecla, né? Que a gente ressignifica momentos da nossa aula, que não é um treino, um professor e um aluno, e sim o enredo, o artista e a plateia. Olha como tem mais peso, né? Olha como a gente já volta para aquele lance da Rihanna, por exemplo, que a gente comentou ali no comecinho. Durante toda a apresentação dela, ela não demonstrava preocupação, porque ela se preparou muito para isso. Agora, alguém viu ela se preparar? Só o time dela. Não teve ali ela tendo um arranca-rabo com alguém, ela fazendo alguma coisa que não estava ali programada, muito pelo contrário. O que o público viu é o que ele tinha que ver, o espetáculo, o show, né? Então ele foi ressignificado, assim como se eu pensar nessa pressão apenas como algo que vai tirar meu sono, algo que vai me desestabilizar e tudo mais, eu vou minando com o tempo, eu vou acabando. Agora, se eu pensar nessa pressão, como a Sammy acabou de falar, como um desafio, como uma aventura nova, como uma fase que eu preciso desbloquear, como algo que vai me alimentar, o céu é o limite. Eu acho que e aí, Brunão, que eu volto parar no meio do caminho. Quais líderes me inspiram? E falando da evolução diferentes pessoas me inspiraram ao longo da minha vida e da minha carreira por diferentes motivos. E juntando nessa fala que você falou do muro, eu falei de uma pessoa muito bem preparada, eu falei de você realmente ter que jogar um jogo infinito, você ter que entender que tudo que você sabe qual é o seu jogador e quais são as ferramentas que você tem, você vai ter que se adaptar muito rápido. Eu percebi que eu comecei a realmente ter uma característica de admirar esses caras que, independente da situação, o que era o mais legal? Eu nunca vi esses líderes que eu me espelhava, ele tendo um momento onde ele voltava e falava, quer saber? E culpava alguma coisa. E ele falava assim, quer saber? Eu sou bom sim, eu tenho que entregar, mas isso que estão me pedindo é absurdo. Ou falava, quer saber? Eu tô aqui, mas é que, na verdade, eu nunca contei pra vocês o podre as condições ou ferramentas que eles me dão para estarem cobrando isso. Ou seja, todo mundo que eu realmente falo, uau, esse cara é foda, é que em nenhum momento ele trouxe caraca, essa é a minha dificuldade. A muleta, né? Ele trouxe a solução.
E não era assim, do tipo... Eu não admiro pessoas que do nada vêm com fórmula mágica. E sim caraca, um dia eu tive esse problema, ou essa dor, ou esse desejo. Hoje eu tô aqui, então... Isso é onde eu tava, hoje eu tô aqui e deixa eu contar a história, mas ele escolhe contar a história dizendo: essa foi a dificuldade, foi aqui que eu me danei e foi assim que eu superei, e aí, ao eu superar, eu aprendi tal coisa, e isso é que eu quero passar pra vocês. E aí ele vai pra próxima fase. E aí eu comecei um outro jogo infinito. O outro jogo foi, uma vez que eu descobri como colocar 150 clientes dentro da minha academia, depois eu tive que descobrir como manter eles. Depois eu tive que descobrir quando manter eles engajados por anos, porque eu não pretendia ter o meu negócio só por 5, eu pretendia ter por 10. E depois eu tive que entender assim, que eu tinha que manter minha equipe. E isso que eu falei, caraca, é isso aí. Essas pessoas que me inspiram, em nenhum momento elas pararam para se vitimizar. E eu trago um paralelo muito legal, que é da minha personalidade, né? Não acho que é de todo mundo, mas... Eu já fui colocada, e sou colocada em pressão, em check, em muitos momentos da minha vida. E eu tenho a atitude de não dar para trás. E eu acho que isso é muito transferido do esporte, tá? Quando você tá no esporte, é muito claro a regra do jogo, que... do esporte é ou ganha, ou perde, ou perde, empata. não existe um... Só que isso é um jogo. Quando você está num campeonato, é uma soma de resultados. E a soma de resultados dá para dizer se você foi o campeão ou não foi o campeão. Ou não. E é tão fácil, e é tão simples, se um time ganhou de 7-0, ele jogou muito melhor do que o outro time. Com certeza. Você não pode vir e falar, não, eu perdi de 7-0 porque a bola tava murcha. Foi sorte, porque a quadra tava escorregadia. Beleza. Mas e aí o que aconteceu no jogo 2? No jogo 2 de novo? E o que aconteceu no jogo 15? O que aconteceu no jogo 20? E... isso é muito transferível quando eu lido com as pessoas do... tá difícil para todo mundo. Tudo que eu não espero é... quando eu tento passar uma coisa, delegar, fazer algo acontecer, eu sei que vai ser difícil. Eu sei que você não vai ter todas as respostas. Eu sei que vai ter um momento de sofrimento, de dor, de crescimento. Mas tudo que eu não espero é o que o Bernardinho falou, caraca, você pegar tudo isso e você só me devolver problemáticas do... porque sequer você vai tentar. E aí eu penso, eu não tenho problema, Brunão, eu acho que você é a mesma coisa com isso. Eu não tenho problema em voltar a ensinar 1 zilhão de vezes, enquanto eu percebo que a pessoa genuinamente tá, cara, que irado isso que você me passou, eu quero crescer, eu quero fazer isso diferente. Mas eu literalmente bloqueio, assim, sobe um muro na minha frente... quando a pessoa eu falo, você nem tentou, você nem leu o que eu escrevi, você nem foi atrás para descobrir e você já me trouxe isso como isso sendo impossível de ser realizado. E por que isso me bloqueia? Porque, eu passei por essa situação já alguma vez na minha vida e eu sei que ela é possível de ser executada. E eu sei que eu demorei muito mais tempo para dar o ruim que você tá dando nos primeiros 30 segundos sem quiser tentar. E isso eu falei, caraca, é esse tipo de pessoa que não vai conseguir resultado sob pressão. Porque para ele, a evolução impossibilita o crescimento. Para ele não, isso não tem como e eu preciso de tudo mastigado. E aí, boa sorte, amigão. Jogando no conforto, sem previsíveis, sem nada do tipo, né? Com certeza, Sam, eu sou igualzinho. Acho que nesses 2 pontinhos que você colocou, nós somos muito parecidos, né? Nós dois tivemos aí um histórico esportivo, né? Nós dois, até hoje, né? Eu acho que nós somos muito competitivos. A gente... se tiver que fazer um campeonato de quem consegue ligar para mais clientes, a gente vai querer se degladiar do tipo, não, você fez 200, eu fiz 201. Não, mas esse não valeu, aquele valeu. E isso é muito bacana quando a gente consegue chegar num nível de usar isso ao nosso favor. E o segundo são 2 coisas que, uma, me nutre muito e me deixa de, cara, coração aberto, muito feliz, que são essas pessoas genuínas que elas
que eu voltaria 200, 300 vezes para bater nessa tecla e ensinar de novo o que já foi, porque ela realmente ela quer aprender, ela tem essa fome de conhecimento. E o outro é o que literalmente me brocha, que a gente acabou de apresentar uma parada e ele já vem com 5 empecilhos sem antes de tentar. Então, eu acho que entra num ponto que eu vou bater agora com a gente aqui, depois... Eu trouxe, na verdade, 5 pontos, né, que eu julgo serem muito importantes aí para um líder, né, e que ao longo de tudo isso foi desenvolvido. E o que a gente está falando aqui, gente, nem sempre foi tão claro na nossa cabeça. Durante muito tempo a gente deu cabeçada, deu murro em ponta de faca, a gente foi por outros caminhos, mas eu acho que o exemplo, que é um dos pontos que eu quero trazer aqui pra gente, é algo muito importante. Se a gente tem bons exemplos, bons líderes, boas pessoas que a gente se inspira, automaticamente a gente passa a desenvolver bons comportamentos. E a gente não está, de novo, falando aqui de fórmulas mágicas, a gente está falando de coisas palpáveis, de coisas que a gente pode analisar de forma fria e falar, não, realmente, assim como no esporte, lá no campeonato, essa pessoa não foi sorte, ele não está falando besteira, ele venceu batalhas, ele foi constante, ele conseguiu chegar no final do campeonato sólido ali com a mensagem que ele está passando, e é por isso que ele se destaca, independente do que ele vai fazer, se ele vai ser um grande empresário, um grande atleta, um grande músico, um grande ator, enfim, assim sucessivamente. Então, ter bons espelhos para mim é um ponto muito importante nessa trajetória de liderança, né, de buscar bons exemplos. Eu acho que, pelo menos aí eu vou falar um pouco por mim, né, eu acho que os meus melhores exemplos, eles estão perto de mim, porque é algo que eu escolho. Então, eu escolho as pessoas que eu vou conviver, eu escolho as pessoas que eu quero colocar dentro da minha casa, eu escolho o meu ciclo de amizade. Então, esses são os meus principais exemplos, como quando eu vou atrás de um bom exemplo. Depois, obviamente, eu vou expandir esse meu leque, né? Eu preciso ir um pouco além, eu preciso ir um pouco para fora da minha redoma, para ver pessoas que construíram coisas que eu almejo construir, pelo menos parecido, né? Que seguem por um caminho que condizem com os meus valores, com os meus princípios e tudo mais. Então, isso é um ponto que eu trago, que eu julgo ser super importante, não sei se você também, mas te conhecendo, sei que você tem bons exemplos de liderança aí desde sempre também na sua trajetória. Sim, muitos próximos, muitos que eu fui atrás por ver isso. E mais importante do que eu acho do ter pessoas que brilharam os nossos olhos é quem continuou inspirando a gente ao longo de anos. Porque isso significa que essa pessoa ela foi extremamente constante na entrega, ela foi extremamente previsível na entrega e ela mesma continuou se superando. E isso faz com que... É muito fácil você admirar uma pessoa na hora que você acabou de conhecer, porque qualquer coisa que ela fala pra você te encanta, uau! Né? E outra coisa é você falar, tá, mas vamos colocar isso, passa a fita 6 meses, passa a fita 2 anos, passa a fita 5 anos. Ela sustenta. Quanto tempo demora pra você esgotar o que você sabe, não ficar repetitivo, e sim, você pegar o que você sabe e colocar uma camada a mais. E uma camada a mais de profundidade, e uma camada a mais de profundidade. Que não importa se que isso é você ser especialista, você não muda o tópico, mas você se aprofunda e faz ele cada vez mais eficiente e cada vez mais ele tem um retorno sobre o tempo gasto naquela operação. Que é isso que a gente está falando. Então, se eu pudesse resumir, eu acho que como gerar resultado mesmo sob pressão, eu vou falar algo até meio polêmico aqui, para de... Não, sim, mas para de fingir que é uma coisa super lá intelectual. Provavelmente você ter que melhorar a sua capacidade de entrega e, dentro desse processo, você fazer o que você falou que você ia fazer e provavelmente ter a capacidade de executar a mesma coisa, procedimentos extremamente chatos, que ninguém quer fazer por longos períodos. Isso provavelmente já é o fazer sob pressão, porque provavelmente pressão pessoas, vou voltar no que eu falei, que sabem que você deveria estar fazendo algo
que você já foi ensinado, algo que você já ouviu, mas que você não é constante. Hora você entrega, hora você não entrega. E por hora você entregar e hora você não entregar, o resultado ele não vem. Porque conforme você vai ficando mais especializado, quanto mais tempo você é um coach, por quanto mais tempo você tem uma academia, não dá mais para simplesmente fazer o mesmo, geralzão. Você vai ter que começar a fazer. Tá, eu sei vender um plano? É isso que eu sempre penso. Sei. Eu sei gravar um podcast sobre vender um plano? Sei. Eu sei ensinar alguém sobre vender um plano? Sei. Agora vem um problema. Eu sei fazer com que as pessoas continuem vendendo o plano da maneira ideal, independente da situação? Não. Aí é o pulo Porque do aí gato. fica um jogo extremamente infinito. E um infinito que... Aí vem as minhas barreiras e vem as outras pessoas. Depende tanto do profissional que a gente traz, depende tanto da vontade, mas, mesmo assim, o líder sob pressão, ele tem controle. Ele tem controle de que, beleza, por quanto tempo eu vou deixar o cara que é o meu Liba, que é o meu atacante, que é o cara que tá cobrando o pênalti. Quantos pênaltis o cara que cobra o pênalti oficial? Ele pode errar. Pra eu aturar. Não é nem aturar. Antes de eu substituir. Exato. E eu substituir sem ter que me justificar perante a todo mundo que eu estou sendo cruel. Isso é bem interessante. Acho que esse é o grande divisor de águas, o né? esporte, Eu acho que é o grande desafio. O esporte ele deixa isso muito claro e é isso que eu amo no esporte, que é... Eu também. Quem vai do time, por exemplo, vamos dar um exemplo do pênalti. Quem vai cobrar? É quem melhor tem taxa de conversão de pênalti. Eu não impeço ninguém de ir lá e testar o seu pênalti e ter uma boa taxa. E bater essa taxa. Mas, a partir do momento que eu tenho o melhor cara, aí vem outros fatores, como ele lida com pressão, como que ele cuida da saúde dele, como ele se apresenta todos os dias. Não importa só ele ter a melhor taxa. Às vezes ele tem a melhor taxa no treino. Isso não quer dizer... Porém, quando eu coloquei ele pra jogar 5 vezes... Ver. E aí, total. O que eu não gosto da síndrome da vítima que eu te falei, que hoje em dia deixa essa oratória super complicada. De que, mas, eu sou o melhor jogador e ela me tirou, nada a ver. Não faz sentido nenhum, né? Ela tá com... Marcou minhas costas, ou quem é ela pra dizer isso? Pra fazer isso comigo. E eu adoro essa frase do... O cara, quando ele tá sob pressão, ele quer voltar em quem lidera e quer falar... mas se você tá me cobrando, por que você não vem aqui fazer? Se fosse assim, a gente não precisava ter várias pessoas. Eu não precisaria de você. Exatamente. O que eu tô dizendo é, cara, eu tô orquestrando. Se eu, além de orquestrar todo mundo, ter que ser o melhor violinista, ter que ser o melhor baterista, ter que ser o melhor vocalista, qual não é o faz sentido? O sentido é dividir para você se especializar tanto que eu simplesmente possa usufruir dessa gordura de resultado que você conseguiu causar por eu dar tempo e espaço para você se especializar, versus uma pessoa que tem um tempo limite, ela não vai conseguir se especializar em tudo. É isso para mim que é um time, e é natural que você seja pressionado para você especializar, mas no fim não adianta nada a gente pulverizar cargos e tudo mais e não ter resultado. Porque com certeza. Alguém não se especializou, tentou ser sua melhor versão. E é aí que um grande líder, né, ele escolhe as suas batalhas, no sentido de eu vou sangrar essa pessoa por mais tempo aqui, mesmo ela errando o pênalti pelo motivo XYZ, porque eu me garanto que lá na frente vai voltar esse resultado, ou eu não tenho pudor algum de trocar essa pecinha por outra mais eficiente sem ter que me explicar. Não é isso que acontece, né, Brunão? Não. No nosso pelo contrário, meio fitness. Muito pelo contrário. Eu diria que a gente tá bem iniciando nessa capacidade, porque muito. Para qualquer time que eu lidei, vou dizer muito mais do realmente na trincheira, como eu gosto de dizer, junto com as pessoas, e nas conversas só se é trocado, só se vai no mercado, tenta fazer uma nova contratação, quando a situação já está insuportável, quando se deu 52
chances. Com certeza. Chegou já no insustentável, né? E aí fica muito fácil tomar uma decisão, porque é óbvio que não dá pra outra, continuar. Não tem outra. De novo, gente, eu sou uma pessoa que eu já errei muito com isso. De tomar a decisão no momento que a bomba estourou. E aí, te alivia? Te alivia. Mas é muito fácil, né? O grande X da questão é, antes disso acontecer, eu já me antecipei, eu já substituí, eu já consegui olhar lá na frente para a coisa acontecer realmente como ela foi projetada, programada, pensada e tudo mais, garantindo realmente um bom resultado no prazo esperado, né? Então eu não precisei que isso explodisse para eu voltar. E eu acho que os outros três pontinhos que eu tenho aqui, eles estão totalmente interligados. Que é, um bom líder, ele tem que ser um bom comunicador, né? Ele tem que saber se expressar de forma clara, que atenda a todas as linguagens, que as pessoas consigam interpretá-lo da forma que ele realmente quer ser interpretado. Né? Às vezes é muito fácil eu mandar, por exemplo, uma mensagem de texto e cada um lê de uma forma. Foi grosso, foi fofo, foi arrogante, foi, enfim. Né? Quando eu tô falando, eu preciso tirar qualquer tipo de interpretação. É isso e ponto. Sim. Se eu tô sendo fofo, eu tô sendo fofo. Se eu tô parabenizando, é porque você merece o seu parabéns. Se eu tô te cobrando, é porque você merece ser cobrado. Se tá tendo algum tipo de bronca, de puxão de orelha, vamos falar assim, porque tem que ser puxado. Então, a comunicação, ela é muito presente no nosso dia a dia. A gente precisa desenvolver isso de N formas diferentes. A gente já citou várias formas disso acontecer, né? A gente precisa desenvolver o nosso autoconhecimento. Eu preciso saber como eu me comporto no momento que a bomba estoura, para eu poder passar para frente ou cobrar alguma coisa, né? Que eu sinto que isso é algo que as pessoas negligenciam muito. Ah, Bruno, mas como que você vai fazer isso? Cara, tem N maneiras da gente fazer isso, investindo dinheiro, sem investir dinheiro, terapia, enfim, coisas que a gente precisa se desenvolver. Eu preciso saber qual que é o meu gatilho criativo. Eu preciso saber qual que é o meu calcanhar de Aquiles que me faz ter que me retirar de determinados lugares para que eu não faça algo que eu não tenho a liberdade de fazer, né? E eu preciso de um último ponto também, que é saber trabalhar com feedbacks. Então, são 3 coisas ali que me fazem tomar boas decisões. Então, eu me comunicar bem, eu saber ter feedbacks e eu desenvolver o meu autoconhecimento. Eu acho que todo líder precisa desses pontos que a gente bateu agora. Não sei se você acrescentaria alguns, mas batemos de boas escolhas, né, de modelos de pessoas que a gente tem como um guia, não que a gente vá copiar, não é isso que a gente está falando, mas a gente vai se nortear de coisas legais que elas aconteceram. A gente escolhe sim as nossas batalhas, a gente tem o poder da escolha, automaticamente o peso da cobrança, né? Cada escolha é uma renúncia, isso é fato. A gente tem que assumir isso daí, né? A gente tem que saber trabalhar com feedbacks, que é o terceiro ponto. A gente precisa se comunicar muito bem e desenvolver o nosso autoconhecimento para poder passar para frente nossas mensagens e saber como nos portarmos ali nesses desafios diários que surgem no nosso dia a dia. Super, Eu colocaria esses 5 pontinhos aí como super importantes. E lembrar que... Como coloco isso? Que é muito fácil falar de pressão de fora e é muito difícil você estar em pressão e mesmo assim buscar entregar o seu melhor ao invés de vitimizar. Eu acho que isso só quando você passa. E o que eu acho legal, quando você estiver envolvido numa situação onde a única opção, você sequer tem a opção de se vitimizar. Eu acho isso tão legal. Eu acho é que o plano A ou A. Meu, exatamente, é do tipo... Cara, você pode se vitimizar o quanto quiser, mas isso não vai em nada fazer com que você vença o jogo, vença a Libertadores. Só tem uma opção, se você quiser vencer a Libertadores concreta, digamos, é ganhar o jogo. Exatamente. E para ganhar o jogo, você vai ter que conseguir, na média, entre os jogadores, ser melhor do que o outro time. Nesse dia, se você escolher nesse dia culpar a sua dor na coxa, se nesse dia você resolver culpar que você não conseguiu dormir mais de noite, do que eu quero dizer, tudo bem, todo mundo vai aceitar. Desculpa, não joguei bem porque não dormi bem à noite. Ou seja, é justificável. Isso não quer dizer que você atingiu o resultado
que é o seu maior desejo. E aí eu volto numa frase que eu acho muito legal também. Talvez um pouco mais de quando você tá dentro da pressão, né? Que de um cara que eu gosto muito que chama Alex Hormozi. Poucas pessoas conhecem, mas ele veio do mercado de academias, ele construiu do zero e ele vendeu o grupo de academia deles por 46,2 milhões. Chama Gym Lunch. Anotem, e hoje em galera. Dia, exatamente. Hoje em dia o cara, Anotem o cara. Ele vale 100 milhões de reais e ele tem exatamente 32 anos. E ele fala muito, né? Ele escreveu um livro sobre mercado fitness, hoje em dia ele escreveu um livro sobre ofertas e ele fala... eu que já tive no meio de academias e hoje em dia eu sou um cara valioso no mercado e ele tem uma empresa, por exemplo, que só faz reestruturação de empresas de 3 a 10 milhões. De qualquer mercado. E ele trabalha, ele aceita qualquer pessoa que passar na seleção, menos mercado fitness. Pra você ter ideia do ranço que o cara pegou. Que ele tem. que ele pegou falando. Mas é aí que é o legal. Ele fala, eu passei por isso, eu caminhei a estrada e hoje em dia eu apenas tenho o poder de ter melhores escolhas. E se é pra escolher passar por essa curva de aprendizado, hoje em dia eu quero passar a curva de aprendizado com pelo menos pessoas de mercado que estão muito mais querendo crescer do que querendo justificar onde elas estão. Opinião do cara, tá? E aí, por que eu tô falando tudo isso? Ele tem uma frase muito bacana para dizer sobre pressão. Ele fala, você só vai mudar quando a dor da onde você tá, da situação atual, ela for maior do que a dor da possível mudança, da possível pressão. Então, o que ele está querendo dizer? Se aonde você tá estiver te doendo muito, a um ponto de não ter a opção de fugir dessa dor, você vai ter que uma hora confrontar o novo chefão que te colocaram, ninguém te avisou, mas te jogaram no chefão 5, e que vai ser uma dor absurda, mas vai chegar um momento que você estressou tanto o pensamento, você teve que achar tanta saída, que você vai falar, quer saber? Colocando na balança, é pior eu continuar onde eu tô. Então, é aquela hora que eu meio que imagino, igual em filme, que o cara arranca a faca e sai correndo, e tem um bando de soldado vindo, e ele sabe que ele vai morrer, mas ele não tá nem aí. Por quê? O que ele pensou? Se eu ficar e todo mundo vir, a dor vai ser muito pior do que pelo menos eu tentar ir enfrentar a batalha, né? Mas aí, Brunão, como você chega a essa conclusão? E pra mim é o brilhantismo do pensamento dele. Você só chega a essa conclusão quando a única opção foi encarar. Enquanto você tem a opção do buyout, do achar a opção mais fácil, do, vou desviar por aqui, vou desviar por ali, é aonde você não enfrenta o problema de frente. Por quê? Você justifica. E isso é muito complicado, galera, quando você... A gente tá, né, num mundo muito super protetor, a gente, por mais que diga, a gente tem cada vez menos amigos, cada vez menos interações, de verdade. A gente diz que tem muitos, mas a gente tem um círculo muito pequeno. E esse círculo muito pequeno, por ter pouco, ser escasso, ele é hiperprotetor. Então, um pai de hoje em dia, uma mãe de hoje em dia, ela é hiperprotetora com a criança. Por quê? Porque é um bem extremamente precioso para ela. Um melhor amigo, ele é hiperprotetor com você. Pessoas do seu time, você é hiperprotetor porque você sabe que elas não vêm com tanta facilidade. Quando você é hiperprotetor, toda vez que você expõe a sua dor para a pessoa que você ama, a primeira decisão, de fato, das pessoas que te amam é justificar o porquê você não precisa enfrentar essa dor. É justificar o porquê que... Ela nunca vai dizer, quer saber? É verdade, você realmente precisa acelerar o pace aí. Vai pra frente que não melhorar, tá dando, não. Não, todo mundo vai falar, não, mas você se puxa muito, você não sei o que lá. Total. E tudo isso é fala desse cara, desse Alex Hormozi, dele dizendo, enquanto eu tava lá e todo mundo queria me proteger, tava tudo lindo, tava tudo maravilhoso, e era aí que eu não ia conseguir entregar resultado. E nada acontecia. Exatamente. Agora, quando a única opção foi sair correndo pra enfrentar o soldado com 2 garfinhos na mão e falar, quer saber? Eu vou pra batalha. É porque esse cara falou,
Se eu ficar, eu vou levar um caldo da onda. Então é melhor eu tentar surfar ela. Furar ela ou independente surfar, do tamanho total. que ela seja. Exatamente. Muito bom. Então, gente, eu acho que temos aí um episódio super reflexivo, né, para vocês absorverem aí alguns pontinhos das nossas vivências, dos nossos estudos, dos pontos que a gente leva em consideração, que a gente faz a coisa acontecer e colocarem em prática para saírem dessa super proteção, para a gente encarar essa pressão de frente e saber que o adversário tá aí, a gente precisa encarar, não tem a opção de fugir. A partir do momento que a gente consegue ter isso muito claro no nosso dia a dia, pode ter certeza que pode vir a batalha que for. Não que nós venceremos todas, mas jogaremos todos esses jogos em alto nível, fazendo um grande espetáculo acontecer, né? Ressignificando esses pontinhos que às vezes colocam a gente para baixo e enaltecendo isso daí como confiança no nosso trabalho, como grande desafio, como que deixa o jogo legal, como que faz todos os dias a gente acordar motivado e buscando mais, né? Mais no bom sentido da coisa, estudar mais, se capacitar mais, relacionar mais com as pessoas certas, fazer nosso cinturão tá armado. Então, acho que é isso, Sami. Encerramos super bem aí com alguns pontinhos muito práticos da coisa. Não sei se tem mais alguma consideração da sua parte, mas eu, Bruno, vou ficando por aqui e nos vemos no nosso próximo episódio. Galera, também vou por aqui. Espero que tenha pelo menos tocado você em algum do momento. Você sabe que tocou porque se em algum momento a nossa fala te deu raiva, te deu certeza ou te deu esperança, tudo isso é positivo porque mexeu com algo que está provavelmente um pouco acima da sua zona de conforto ou um pouco abaixo da sua zona de conforto, mas independente disso é um período de mudança e a nobreza tá, galera, lembre, a nobreza está em você tentar e você conseguir se explicar, independente do resultado. A nobreza não está em você se justificar o tempo inteiro, simplesmente não fiz isso por causa disso, não fiz isso por causa daquilo e sim. Fiz isso tentando fazer aquilo, não consegui, mas eu não estou no mesmo lugar. Recalculei a minha rota Eu não e estou vambora. no mesmo lugar, eu estou um ponto à Total. frente e você vai ter esse jogo infinito para jogar enquanto você tiver vida, barrinha de vida lá em cima, que barrinha de vida pode ser receita na sua empresa, pode ser tempo no seu casamento, pode ser crescimento na sua carreira, você pode mudar o nome Total. e colocar a telinha do jogo, que provavelmente vai ser muito parecido e só vai mudar o conceito ou o tema. Um beijo, galera. Fui por aqui. É isso, meus amores. Beijo!